Glória a Deus, cadê vocês? Amados, eu estou feliz. Nenhuma área da nossa vida, né, da nossa igreja, Casa da Bênção de Botucatu, o culto da manhã com o culto da noite, temos 160 pessoas, amém? Né, ainda estamos infelizmente nessa pandemia, né, tem que usar máscara, mas graças a Deus as pessoas têm voltado para a casa do Pai. A nossa média de culto aos domingos era 180, então falta só 20 para nós iniciarmos e não parar mais. Em nome de Jesus, aquele mezanino vai estar cheio. Em nome do Senhor Jesus, o pastor vai comprar o terreno do lado, à vista, e nós vamos crescer pregando o evangelho do Senhor. Amém, igreja? Porque o Senhor está voltando. Nós estamos preparando uma série de mensagens sobre a vinda do Senhor Jesus, no sentido da escatologia. Então nós vamos conhecer passo por passo o que vai acontecer. Você já ouviu falar sobre o anticristo? Você já ouviu falar sobre o milênio? Você já ouviu falar sobre os 7 anos, né? 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação? Você já ouviu falar sobre o princípio de dores, sobre arrebatamento e etc. Mas nós vamos trazer para a igreja um cronograma do que vai acontecer. E isso iniciou, irmãos, quando eu fui no mercado já o serve comprar umas coisas para o meu filho. E quando eu parei no mercado, veio aquele negocinho, irmão, aquele negocinho de medir a temperatura, que antes eles mediam na testa, e agora eles medem no braço. E quando eu parei e vi aquele funcionário do mercado colocando no braço do meu filho para ver a temperatura dele, colocando no meu braço para ver a minha temperatura, a Bíblia é muito clara quando ela fala que vai acontecer isso, mas a pessoa terá que ter um sinal, um cadastro. E eu comecei a pensar de ter que entrar no mercado para comprar filho para o filho, para comprar leite para o filho, e se a pessoa não tiver a marca, ela não vai entrar no mercado. O Espírito Santo falou muito forte comigo, e tem muita gente brincando ainda, mas isso vai acontecer para quem ficar aqui e não for para o céu. Por isso nós precisamos preparar a igreja para o que vai acontecer. Então logo logo nós vamos fazer essa série. Não perca, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, semana retrasada nós falamos sobre a importância de nós amarmos a Deus. Que amar é uma decisão. Eu quero, eu preciso, eu necessito amar, eu luto para isso. Então, ou você ama a Deus, quem ama a Deus aqui fala amém, ou você está lutando para amar a Deus. E nós louvamos aquela canção, me faz te amar mais, Deus. Ou seja, há uma necessidade de nós amarmos a Deus. Mas o primeiro passo, o primeiro ponto nós já temos. Nós precisamos, necessitamos e queremos amar a Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e agora nós decidimos amar a Ele. E agora? O que fazer? Quando a mulher olha para o homem e fala eu te amo, e o homem olha para a mulher e fala eu te amo, vamos namorar, vamos casar, e agora? O que fazer? Vamos ter filho. O que nós vamos fazer? Qual que é o elo de amor? E agora? É só um amar o outro, um olhar para o outro e falar eu te amo, e o outro fala eu te amo? É só nós cantarmos ao Senhor, Senhor eu te amo, o Senhor é minha vida, obrigado, é só isso? Será se Deus, a partir do momento que nós amamos a Ele, será que Ele não quer mais nada de nós? É simplesmente que nós o amamos? Amamos ou amemos? Amemos? Amém. Está em dúvida aqui, então não sou só eu. Que nós o amemos? A Bíblia mostra algo muito interessante com a vida do irmão Pedro, sobre amar a Deus. Está lá em João 21, 15.
Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Então olha a narrativa: Pedro, você me ama? Sim, então cuide dos meus cordeiros. Mas Jesus fala: você me ama mais do que estes. E quem que é estes? Vamos recapitular o que nós falamos semana retrasada. Marcos 14, 29. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Então Jesus estava com os discípulos. Jesus falou assim: gente, está chegando o momento que eu vou para a cruz. Aí Pedro levanta e diz: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Nós sabemos a história. Pedro nega Jesus, se afasta do Senhor. Jesus morre na cruz, ressuscita, e agora vai falar com Pedro de novo. A provação na vida de Pedro continua. Aí Jesus chega, está os discípulos e Pedro. Aí Jesus chega e fala: Pedro, você me ama mais do que estes? Agora você me ama mais do que estes? Ou seja, anteriormente Pedro não amava Jesus. Agora Jesus está dando uma nova prova na vida de Pedro. E agora que tudo isso aconteceu, e agora que a pandemia veio, e agora que as lutas veio, e agora que a gente viu que a gente não é aquele super crente que a gente imaginava, mas e agora? Você me ama e mais do que estes? Aí Pedro responde, pode voltar lá no texto de João 21:15. Aí Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E ele diz, 15, e ele diz: se você me ama, Pedro, cuide dos meus cordeiros. E o texto continua, agora o 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que agora eu te amo. E disse Jesus: se você me ama, então pastoreie as minhas ovelhas. E o texto continua. Pela terceira vez Jesus disse: Simão, filho de João, você tem certeza que você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Aqui Jesus não chega assim e fala: mentira, seu hipócrita, você vai me negar. Não. Pedro, você me ama? Eu te amo. Jesus concorda. Sim, então você me ama, cuide dos meus cordeiros. Pedro, você me ama? Sim. Sim, então você me ama, cuide das minhas ovelhas. Eu preparei um slide para os irmãos entenderem esses 3 versículos. Em resumo, põe para mim o slide. No 15 Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. No 16 Jesus fala: pastoreie as minhas ovelhas. E no 17 Jesus fala: cuide das minhas ovelhas. E cordeiro e ovelha não é a mesma coisa. Carneiro é ovelha macho adulto, ovelha é ovelha fêmea adulto, mas cordeiro é o filhotinho. Então a primeira pergunta de Jesus é: você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, se você me ama, cuida dos meus cordeiros, os meus cordeirinhos. Agora, o que é um cordeirinho? Ele é um filhote. São coisas simples do reino de Deus, coisas que você pode fazer no reino de Deus. Não é um peso de uma ovelha, não tem a lã para você tosar, é leve. Aí Jesus fala: igreja, se vocês me amam, cuide dos meus cordeiros. É no reino de Deus você cuidar de coisas simples, coisas fáceis, coisas que não requerem um sacrifício muito grande. Se você me ama, entra na escala da limpeza da igreja. Se você me ama, entra no ministério de apoio. Se você me ama, cuide. Se você me ama, o pastor vai pedir uma oferta de R$30, pega. Se você me ama, se você me ama, o altar está precisando de um degrau, faça.
se você me ama, compra um álcool gel de 1 litro e deixa aí. Se você me ama, faça coisas simples no meu reino, na minha casa, na minha obra. O que você pode fazer? Talvez você olhe e você fala: mas eu não consigo fazer. Cuidar das ovelhas, ela é pesada, ela tem lã, tem que tosar. Mas o cordeirinho você pode. E o Senhor está chegando em mim e você falando: se você me ama, faça coisas pequenas para mim, coisas que não vai requerer muito sacrifício de você, mas faça. Se você me ama, eu preciso que você cuide do meu reino, eu preciso que você cuide dos meus cordeirinhos. Aí Pedro diz: não, eu te amo, Senhor. Pronto, a primeira prova ele foi aprovado. Aí Jesus continua: então vamos num nível mais alto agora, Pedro. Se você me ama, pastoreie ou cuide das minhas ovelhas. O que é cuidar das ovelhas? Se você me ama, dá o seu dízimo, requer um sacrifício maior. Se você me ama, o pastor vai falar agora: oferta R$100 para o terreno, sacrifício maior. Se você me ama, vai trabalhar de servo no encontro, 2 dias intercedendo, limpando o banheiro. Se você me ama, vai de servo no encontro. Se você me ama, abre uma célula. Se você me ama, pega alguém que está afastado, desviado, e vai discipular ele. O nível de Jesus com Pedro agora é outro, é mais pesado, é mais complexo. E para Deus não importa se você vai cuidar do cordeiro ou da ovelha. Ele não ama mais quem cuida da ovelha, mas tem um chamado para mim e para você: seja cordeiro ou seja ovelha, cuide. Coisas pequenas ou coisas grandes, cuide. Por quê? Porque eu decidi amar a Deus, e se eu amo, eu tenho que fazer algo agora para Ele. Não é simplesmente falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Agora Deus quer atitude de nós. E é isso que Jesus fala: agora você vai provar, Pedro, que você não é aquele Pedro de antes. Agora você vai cuidar das minhas ovelhas e dos meus cordeiros. Se você ama a Deus, dá aula na sala das crianças. Se você ama a Deus, chega no pastor e fala: eu quero fazer algo. O que tem para mim fazer? Se você me ama, prove que você quer me amar. Chega a dizer: eu quero distribuir a ceia. Qualquer coisa no reino de Deus. Sabe o que o Senhor está falando? Eu preciso de você, e você só vai fazer se você ama Ele. Não importa o que seja, se envolva no reino de Deus. Olha o 18 e 19. Digo-lhe a verdade, Pedro, quando você era mais jovem, você vestia e ia para onde você queria. Mas quando for velho, você estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então Jesus diz: siga-me. Aí Jesus está chegando em Pedro e está falando: agora, Pedro, que você está num nível de amor a mim, me segue. Mas se você me seguir, vai chegar um momento que você vai estender as suas mãos, vão colocar uma roupa sobre você, você vai estender as suas mãos e vão te levar para a cruz. E você, Pedro, porque você está me seguindo, vão te crucificar de cabeça para baixo. Então nós vemos um Pedro que dizia que amava a Deus, mas quando estava olhando para Jesus na cruz, ele falou: não conheço esse homem. Agora nós vemos um Pedro diferente. É um Pedro que fala: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: então siga-me, você vai para a cruz. Tá bom, eu vou. E Pedro foi. Por quê? Porque ele seguiu a Jesus. Agora minha pergunta para você é: você está pronto para seguir a Jesus? Está pronto? Se você quer amar Ele, ou se você já ama.
Então o primeiro degrau é: trabalhe para o reino de Deus. Quer agradar a Deus? Trabalhe para o reino de Deus. Seja cordeiro ou seja ovelha, faça qualquer coisa para o reino de Deus. O segundo degrau, antigamente a gente tinha os degraus para conquistar, os degraus da felicidade, ou os degraus para você ter a vitória. Mas aqui não, os degraus é diferente. Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Quem lembra disso, fala amém. Amém. Aí milhares de anos se passam. Um mestre da lei vai perguntar para Jesus qual é o maior mandamento. O mestre da lei que entende disso aqui. Vamos ver essa história. Está lá em Marcos 12:28. Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu-os discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, Senhor, qual que é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Qual que é a diferença? Tem uma diferença aqui. Não é o mesmo mandamento. Jesus acrescentou algo a mais aqui. O que Jesus acrescentou? Coloca o slide para mim, Du. Qual que é a diferença em Deuteronômio 6:5 e Marcos 12:30? Achou? Achou? É entendimento. Por que em Deuteronômio não está entendimento? Porque as pessoas não tinham a Bíblia completa. Abraão não tinha, Moisés não tinha, Jó não tinha, Noé não tinha. Mas agora, eu e você, nós temos de Gênesis a Apocalipse. Eles não conheciam o plano de salvação, a trindade, a cruz, da maneira que eu e você podemos conhecer hoje. Aí Jesus fala: eu quero que vocês me amem de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu coração. E agora você pode ter entendimento sobre mim. Então Jesus acrescenta. Tem gente que acha que a época da graça é mais fácil. Não, agora está mais difícil. Aí Jesus acrescenta: agora você precisa entender sobre mim. Estude sobre mim. Qual que é o segundo passo para você agradar a Deus? Estude sobre Ele, porque é estudando sobre Ele que você vai saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que te afasta dEle, o que te aproxima dEle. Você precisa conhecer aquela pessoa que você diz que você ama, que é Deus. E para você conhecer, você tem que estudar sobre Ele. Sabe por que muitas pessoas não ficam na presença de Deus? Principalmente jovens. Porque não estuda sobre Deus, não conhece Deus. E aquela irmãzinha do coque, que se tiver culto a semana inteira, ela vem, ela não reclama, ela canta corinho, e passa anos e anos, ela está na presença de Deus. Sabe por quê? Pega a Bíblia dela e você vai ver a diferença. Agora pega a Bíblia de um jovem, que eu nem sei se tem Bíblia. Olha o tempo que um jovem gasta com redes sociais ou jogos, e olha um tempo que uma pessoa de idade gasta com a palavra de Deus. Aí o que o Senhor Jesus fala? Eu preciso que vocês me conheçam, agora que vocês me entendam, que vocês sabem o que eu quero, o que eu não quero, porque essa é a única maneira de vocês se aproximar de mim. Nós precisamos conhecer o noivo, nós precisamos estudar sobre ele. Oséias 6:3. Como precisamos conhecer ao Senhor, e busquemos em
conhecê-lo. Você precisa conhecer aquele que diz que você ama. Não tem como uma pessoa estar tantos anos casado e não conhecer o gosto do marido ou da esposa. Com Deus é a mesma coisa. Você tem que saber o que te aproxima de Deus e o que te afasta dele. Eu nunca vou esquecer o testemunho do Marcelo Rezende, onde ele ficou com câncer e ficou de cama, e ele pegou a Bíblia e ele leu de Mateus a Apocalipse. Transformou a vida dele. Ele aceitou Jesus na vida. Ele entendeu, ele conheceu a Deus, ele entendeu o plano de salvação. Por quê? Porque ele quis conhecer a Deus. Você só vai conseguir vencer na vida se você conhecer o seu Deus, se você gastar tempo com Ele. Então o primeiro degrau é para nós trabalharmos para o reino de Deus. O segundo degrau é para nós conhecer, ter entendimento para Ele. Criança perto de mim aqui, ó, é unção isso aqui, hein? Chega, 2 tá bom, 2 tá bom. Agora o terceiro está na fala de Jesus com Pedro. Olha a continuação do texto do Tu Me Amas, Marcos 12:30. Terceiro degrau: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, alma, entendimento e de todas as suas forças. Aí o próximo, o segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Terceiro degrau: amar ao nosso próximo. É fácil isso, irmãos? É fácil isso? Irmãos, se nós amássemos a Deus e amássemos ao nosso próximo, nós não precisaríamos nem da Bíblia. Nem da Bíblia. Como que eu sei disso? Porque, como eu falei, quando você pega Abraão, Moisés, Jó, Noé, eles não tinham a Bíblia e eles foram salvos. Por quê? Porque eles amavam a Deus e também porque eles amavam as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas, você não precisa mais de nada. Eu vou dar um exemplo, o exemplo de Moisés. Êxodo 32:30. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, Senhor, perdoa esse povo, perdoa o pecado deles, senão, Deus, risca-me do teu livro que escrevestes. Moisés, ele ama tanto o povo, que ele intercede em favor do povo, e ele fala: Senhor, se o Senhor não me ouvir, risca o meu nome do teu livro. Isso aqui é amor de mãe, é amor de uma pessoa que ama muito os irmãos. Moisés, ele ama a Deus, e ele ama os irmãos, e os irmãos não gostavam dele não. O povo xingava ele, o povo reclamava dele. Ai, meu Deus do céu. Não existe degraus, sempre se usa degraus. Ninguém me avisa, gente. Então tá aqui, irmãos. Degraus, desculpa, igreja. Deus do céu, que vergonha. Irmãos, vou dar um exemplo. Abraão não tinha Bíblia. Ele amava a Deus, mas ele amava os irmãos. Porque quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele fala: não, Senhor, eu vou achar 50, eu vou achar 40, eu vou achar 30, 20, 10. Noé não tinha Bíblia, mas ele pregou durante anos. Para quê? Para que as pessoas fossem entrar na arca. Por quê? Porque ele ama a Deus e ele ama as pessoas. Se eu e você amarmos a Deus e amarmos os irmãos, eu não preciso de nada. Você já tem tudo que Deus quer de você. Mas a gente não é assim. Eu vou dar um exemplo. Imagina Noé construindo a arca, e ele fala assim: gente, Deus vai trazer o dilúvio, entra na arca. Deus vai trazer o dilúvio, entra na arca. E a Bíblia diz que o povo ria de Noé. Ria.
Nós hoje somos assim, ó, viu? Jesus está voltando, vamos para a igreja. Aí a pessoa fala assim: ah, não acredito no negócio de igreja, o pastor quer roubar dinheiro, não sei o quê. Aí na nossa cabeça, e às vezes com atitudes e palavras: ah, então vai para o inferno, você vai ver então. Você que não está acreditando, você vai ver, um dia eu vou para o céu, você vai para o inferno. Esse é o amor que nós temos pela igreja. Por exemplo, eu não consigo imaginar o Noé construindo a arca e cantando assim: quem me viu construir a arca e não me ajudou, quando vê eu dentro da arca, vocês vão se arrepender. E hoje nós fazemos assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Cadê o amor nisso aí, igreja? Cadê o amor ao próximo? Então qual que é o terceiro? Eu não vou falar degrau, que eu não sei mais o que é. Qual que é o terceiro? Ame o seu irmão. E é fácil isso, irmãos? Não, porque, gente, não sei o que está acontecendo com nós. A gente está pior, cada vez pior. A gente está mais chato, insuportável. O pessoal está pegando ranço da gente. A gente é metido e um monte de coisa. Olha o que Deus diz em Colossenses 3:13. Pega a água para eu, por favor. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Amém? Irmãos, qual que é a primeira palavra que está escrita ali? Suportem-se. Sabe por que o se? Deus não está falando, gente, suporta o seu irmão. Não, é suportem-se. Sabe o que Deus está falando? Você também é difícil. Olha para o irmão do seu lado e fala: você também é difícil. Aí Deus está falando, irmãos, para a gente se suportar. Porque o Rogério é insuportável, mas eu também sou. Então nós temos que um ao outro suportar o outro, porque nós dois é difícil. Aí você fala: ah, mas o irmão não sei o que. Verdade, você está com a razão, porque o próprio Deus diz: perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Deus não está falando que é frescura nossa, é queixa mesmo. O irmão deu mancada com você. Então é para a gente suportar um ao outro e perdoar as queixas que nós temos contra os irmãos, e perdoar ele, porque o Senhor nos perdoou. Ai, que facinho seguir isso aqui, igreja. Aí as pessoas falam assim, ó: ai, mas a igreja hoje está perdido. Bom mesmo, a igreja primitiva. A igreja primitiva, o negócio era diferente, as coisas não estavam desse jeito. Irmãos, essa carta de Deus para uma igreja de Colosso, lá na Turquia, que hoje é Turquia, 64 anos depois de Cristo. Ou seja, a igreja primitiva, 60 anos depois que Jesus morreu, Deus manda uma carta dizendo para as pessoas se suportarem. Então o problema não é a igreja hoje, o problema somos nós. A terra seca somos nós. Nós sempre fomos difíceis. A igreja não está pior, não. Sempre foi difícil suportar um ao outro. Então qual que é o terceiro? Eu não quero falar mais o nome. Cadê o papelzinho? Qual que é o... Deixa aqui eu... Qual que é o terceiro? Qual que é a terceira escada? Suportem uns aos outros. Você consegue, irmãos? Dá uma olhada aí nos irmãos aí, dá uma olhada. Está escuro, né? Não dá para ver. Mas essa pessoa do seu lado, você já tem umas experiências que não é fácil suportar uns aos outros. Aí a gente fala assim: ah, mas eu não consigo. E o Deus diz por que a gente não consegue. Está no próximo versículo, 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 15. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações. A paz do Senhor é o juiz, irmãos, visto que vocês foram chamados a viver em
paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habitem ricamente, ou seja, muito em vocês, a minha palavra. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Gente, canta salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Aí Deus fala: gente, vocês precisam ter amor, que é o elo perfeito. A gente é um corpo, a gente precisa estar unido. Aí Deus fala: deixa a minha paz ser o juiz das suas causas com o seu irmão. Deixa a minha paz, ou seja, entrega para mim. Gente, se reúne na igreja, vai adorar, vai cantar cânticos espirituais a mim. Esquece as queixas, perdoe. Chaves capítulo 2 verso 1. O que diz Chaves capítulo 2 verso 1? Diz, vem cá Lucas, o Lucas é o tradutor do Chaves, está lá no WhatsApp do Lucas, se alguém quiser ver. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Irmão, até o Chaves nos ensina, irmãos, as pessoas boas devem amar seus inimigos. E se você olhar no Chaves, um dia eu preguei sobre o Chaves, os irmãos acho que lembra. Quem que é a pessoa que tem mais paz dentro dele? Chaves. Quem que é o mais pobre? Chaves. Quem que é o mais querido? Chaves. Por quê? Porque ele perdoa a dona Florinda, o seu Madruga, a dona Clotilde. Mas vamos à Bíblia, senão já vou começar a falar que eu estou que nem o Ed René. Agora o último e o mais difícil, eu acho que é o mais difícil, Mateus 10:37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ai, que fácil, irmão. É fácil isso, igreja? Irmãos, como eu já falei, quando Deus ordena que a gente ame Ele, agora Deus parece de novo egoísta. Imagina Jesus olhando e falando: se você não amar mais a mim do que o seu filho, ou a sua mãe, ou o seu pai, você não é digno de mim. Sabe por que essas palavras de Jesus é tão pesada? Porque Ele sabe que se você não colocar Ele em primeiro lugar, você não vai conseguir. Jesus não está pedindo para você não amar a sua família, mas Ele está pedindo para você amar primeiro Ele. Jesus está falando que se um dia você tiver que escolher entre a sua família e Ele, escolha Ele. Porque Jesus, Ele é o caminho e Ele é a porta, a sua família não. Jesus está falando que a salvação ela é individual. Então se um momento você precisar escolher entre a sua família e Deus, escolha Deus, porque só Deus pode te salvar. O amor que você tem à sua família não vai te salvar. Esse é o capítulo 10. Para nós entendermos essas palavras de Jesus, nós temos que ver o contexto. E o contexto começa lá no versículo 7, quando Jesus envia os discípulos. Olha o versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. 17. Tenham cuidado, pois os homens o entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Irmãos, aqui nós vemos que Jesus, Ele chama os discípulos, Ele fala: gente, eu estou enviando vocês para pregar o meu reino, e por minha causa as pessoas vão começar a perseguir vocês. 21.
olha que Jesus continua: o irmão entregará à morte o seu próprio irmão, o pai o seu filho, filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, quando Jesus envia os discípulos, ele fala: gente, por minha causa vocês serão perseguidos. E aí Jesus olha que ele é onisciente, e os discípulos, os 70, os 12, são fiéis ao Senhor, amam a Deus, mas a família muitos não. Aí Jesus fala: por minha causa, o pai de vocês, o irmão de vocês, entregará vocês no tribunal. Por minha causa, o pai de vocês vai matar vocês. Aí o que Jesus fala? Gente, mas quando é sua família, não. Aí vocês, fica com a sua família. Não. Por minha causa vocês serão perseguidos, mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, não abandone, pregue o reino de Deus, porque a salvação ela é individual. Se a sua família não quer, que pena, mas Jesus quer salvar. Então Jesus fala: persevera, continua. Vocês por minha causa, a família de vocês perseguirão, mas ame mais a mim do que a sua própria família. Não me deixa por causa da sua família, porque a sua família não pode salvar você. Eu sim, esteja comigo. Deus não diz para não amar a família, mas Ele diz para a gente colocar Ele sempre em primeiro lugar. Lucas 14, 25. Já nós volta. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Aí Jesus, voltando-se para a multidão, ou seja, Jesus para e Jesus diz, 26: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A Bíblia diz que tem uma multidão correndo atrás de Jesus. Mas o que a multidão quer? Quer as bênçãos, como eu já preguei, quer uns milagres. Aí Jesus, chega um momento que Jesus olha a multidão e Jesus se irrita, e ele para, ele olha para a multidão e ele fala: ei, se vocês não amarem mais a mim do que o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, vocês não são dignos de mim. Se vocês não carregar a cruz de vocês e me seguir, vocês não são meus discípulos. Por quê? Porque na cruz nós vemos que Jesus estava sozinho. Aquelas pessoas não amavam ao Senhor. E o que Deus está falando? A gente precisa amar Ele mais do que tudo nessa terra, porque senão a gente não vai conseguir. O seu pai, a sua mãe, a sua namorada, o seu filho não pode te afastar de Deus. Você precisa amar mais Ele do que a sua própria vida e a sua família. Porque se o seu filho, se o seu namorado te afastar de Deus, você vai para o inferno, porque Ele é a porta e Ele é o caminho. Não existe esse papo, família em primeiro lugar, não. É Deus em primeiro lugar, depois família. Busca primeiro o reino de Deus e depois a família. E sabe por que ele diz, Jesus se desespera? Olha a continuação do texto do capítulo 10 que nós estávamos lendo. Olha o 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o 28. 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Gente, se preocupa, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Esse é o contexto que nós estamos lendo no capítulo 10. Às vezes você olha, nossa, mas que Deus egoísta, Ele quer estar em primeiro lugar do que meu próprio filho. Sim,
porque a preocupação de Jesus é o seu corpo e a sua alma ir para o inferno. E o que eu mais vejo é pessoas saindo da presença de Deus por causa dos relacionamentos, por causa da própria família. Sabe o que Deus está falando? Se um dia você chegar e falar, eu vou para a igreja, e a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho falar, não vai, fica comigo, você tem que se posicionar e falar, eu vou buscar ao Senhor. Irmãos, a salvação, ela é individual. Olha o 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que eu vim trazer a paz à terra. Não, eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Aí Jesus chega e fala, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. O meu reino não é dessa terra, o meu reino é dos céus. O reino do Senhor veio ao reino terreno, e por causa do reino de Deus que veio a essa terra, se começa um conflito. Por exemplo, se você pega uma oferta do terreno ou um dízimo, traz uma confusão na sua casa com quem não é cristão, porque a pessoa ela não concorda. Se você gasta tempo na igreja, no reino de Deus, causa uma confusão. Aí Jesus fala, isso mesmo, espada é confusão, é guerra. Aí Jesus fala, eu não vim trazer essa paz que vocês pensam, eu vim trazer a espada. Não que Jesus quer isso, mas que o reino dele na terra causa isso. Porque a partir do momento que você quis buscar a Deus, entrar pela porta e andar pelo caminho, mas a sua família não quis, se começa uma guerra. Aí Jesus fala, me escolha. Mas Jesus é minha família, me escolha, porque o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu filho não pode te salvar. Não é que eu preciso do seu amor, mas você precisa estar perto de mim, porque eu sou a porta, eu sou o caminho. Aí o que as pessoas pegam? Pega esse texto, olha o que a pessoa faz. A casa dela é uma bagunça. Aí ela vem para a igreja e ela deixa uma bagunça. Aí a pessoa chega e fala, viu, você não vai limpar a casa? Não, eu vou buscar o Senhor, eu amo a Deus. Ou a pessoa ela está em casa e a pessoa quer assistir um filme. Aí a pessoa vai lá e coloca um louvor lá no alto e fica cantando. Por quê? Porque ela ama a Deus. Aí ela fala, não, mas está certo, porque Jesus disse que ia trazer essa intriga. Não, irmão, isso é religiosidade. Deus não está pedindo para você causar uma confusão. Deus está falando que pode ser que por causa da sua decisão traga uma confusão, mas nós precisamos agir com sabedoria. Tem um slide de um discípulo, ele está até aqui. Eu perguntei para ele se eu podia mostrar a mensagem que ele mandou, e ele falou que pode. Coloca para mim aí, Edu. Então eu vou mostrar para os irmãos um exemplo claro de sabedoria. Eu vou ler aqui que é mais fácil. Boa tarde, Ti, tudo bem? Ti, queria contar um relato que aconteceu comigo ontem, e a palavra e o culto que você deu no domingo passado me ajudou muito. Então, eu estava de suspensão de contrato por conta da pandemia. Fazia 4 meses sem trabalhar. E domingo você falou da história e versículos que falam de Jó. Infelizmente eu recebi a notícia que eu fui dispensado do trabalho depois de 2 anos de empresa. E eu cheguei em casa, coloquei um louvor e fechei as portas e comecei a chorar. Mas nisso eu falava: Pai,
Deus, eu sei que o Senhor está fechando essa porta, mas o Senhor vai abrir outra. Eu creio no Senhor, pois eu o amo. E chorava muito, mas em nenhum momento eu quis questionar a Deus, apenas agradeci pelo tempo de trabalho e entendi, pois Ele tem algo melhor para mim. E nesses tempos eu estou querendo servir o exército, pois é o que eu quero de profissão. Eu pedi a bênção para Deus e meus pais, mas nisso eu não imaginava que eu iria ser mandado embora do serviço. E ontem, nessa situação que eu estava chorando e falando com Deus, meu pai chegou para o almoço e ele viu eu ajoelhado na cama e começou a brincar falando, amém, amém. Aí ele viu eu chorando e falou, o que aconteceu? Eu falei, fui dispensado do trabalho. E meu pai, ele é muito rígido em tudo, e meu maior medo era ele brigar comigo e me xingar, ou jogar algo na minha cara. Mas foi ao contrário, ele saiu quieto, fechou a porta e foi para o quarto dele. Eu fiquei um tempo trancado no quarto, e nisso passou a hora dele voltar para o trabalho. Ele veio até o meu quarto, abriu a porta e ele falou, não fica assim, vai vir algo muito melhor para você. E meu pai nunca foi disso. Mas aí ontem à noite, conversando com minha mãe, ela falou, você lembra do culto de domingo? Falei, lembro. Então isso pode ter sido algo para ti e para outras pessoas que irão passar pela mesma situação que você. E minha mãe falou, seu pai é rígido, chucro, sério, mas Deus tocou no coração dele, mesmo que o coração dele seja de pedra. Deus falou para ele te falar algo que vai vir melhor. E eu queria compartilhar isso com você, pois aconteceu comigo. Desculpa o tamanho do texto. E nisso meus pais falaram, tira sua carta tranquilo, e o ano que vem para o exército. Mesmo a gente vai te levar nas provas em todos os lugares, pois você vai conseguir. Se você colocar Deus em tudo, você acredite nele. E isso me deu um alívio enorme. Um homem que não é cristão, mas ele se posicionou dentro da sua casa. Ele deixou claro, eu amo a Deus, eu escolho Deus, eu quero estar com Deus. Irmãos, Deus quer a sua família, Deus quer a sua casa. Não pense que Ele quer a espada, que Ele quer a guerra. Ele sabe que infelizmente pode acontecer. Independente, esteja sempre o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Escolha sempre a Deus. Ou seja, primeiro degrau, acertei? Não. Primeiro degrau, trabalhar para o reino. Fala, trabalhar para o reino. Cordeiro ou ovelha. Segundo, estudar sobre o Senhor. Terceiro, amar os irmãos e os inimigos, que muitas vezes é a mesma pessoa. Quarto, amar a Deus acima da minha própria família. Se coloque de pé nessa noite. É fácil, irmão? Não, mas é necessário. Se você quer ser salvo, se você quer vencer, você precisa cumprir o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. Feche os seus olhos neste momento. Faça uma reflexão de como está esses degraus na sua vida. O que você precisa melhorar?